Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é fundamental. Aquela diferença gritante entre quem está aberto para aprender e quem, por algum motivo, simplesmente não está. Sabe aquela situação? Provavelmente todo mundo já passou por isso. Uma pessoa parece que nunca aprende, não importa o que a gente fale. A gente dá um conselho, tenta ensinar uma lição e nada. Parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, a grande pergunta é, por quê? É isso que a gente vai tentar entender aqui. Bom, vamos começar pelo ponto central de toda esta análise. A verdade é que nem todo mundo está a fim de ser ensinado ou corrigido. E o X da questão não é se a pessoa tem capacidade de aprender, sabe? A questão é se ela quer aprender. É tudo sobre disposição. Então, o que essa análise faz é basicamente dividir as pessoas em dois grandes grupos. De um lado, você tem as mentes abertas, o pessoal que está disposto, do outro, as mentes fechadas. E entender essa diferença, gente, é o primeiro passo para a gente decifrar por que o mesmo conselho pode ter efeitos tão diferentes dependendo de quem ouve. Ok, então vamos mergulhar na primeira categoria, a mais espinhosa, digamos assim. A gente foi olhar de perto para esses arquétipos, esses tipos de mente que se fecham completamente para qualquer coisa nova. E o primeiro tipo é o escarnecedor. Sabe aquela pessoa debochada que usa a zombaria, o sarcasmo como se fosse um escudo? Em vez de parar para ouvir, ela já vem com uma piadinha, já ridiculariza. E por que isso? Porque no fundo, na cabeça dela, ela já sabe de tudo. Qualquer tentativa de ensinar alguma coisa é vista quase como um ataque pessoal, uma ofensa à superioridade que ela acha que tem. Depois a gente tem o perfil do ímpio. E aqui o buraco é mais embaixo, sabe? Não é só ignorância, é uma hostilidade mesmo, uma oposição declarada à correção. A análise até cita o exemplo bíblico de Caim, que foi avisado, recebeu o conselho direto, mas escolheu ignorar e seguir por um caminho terrível. É o retrato perfeito de quem se recusa a ser guiado. Agora, essa definição do tolo é muito interessante. A descrição é que ele é reto aos seus próprios olhos. Pensa nisso. É aquela pessoa que se acha o máximo, que está sempre certa. É uma autossuficiência que simplesmente cega. A pessoa não consegue enxergar os próprios erros. E aí fica a pergunta, né? Se alguém já se acha perfeito, para que vai querer aprender alguma coisa? E para fechar essa lista, claro, o orgulhoso. Aqui não tem muito segredo. É aquele arquétipo clássico de que um ego gigante, um ego inflado, não se curva para receber nada de ninguém. A simples ideia de precisar aprender já soa como uma fraqueza, como uma humilhação. E olha só esta citação que resume tudo de forma genial. Tudo que incha, estoura. Pensa na imagem. É perfeita, né? É como um balão que a gente vai enchendo. O conhecimento sem humildade não faz a mente crescer, só infla o ego. E a gente sabe o que acontece com tudo que incha demais, né? Uma hora, estoura. Beleza. Já vimos o lado, digamos, problemático da coisa. Mas agora vamos virar a chave. Chega de falar de mente fechada. Vamos explorar o outro lado da moeda. As características de quem está de fato receptivo para aprender e para crescer. E aqui a gente consegue ver o contraste preto no branco. De um lado os tipos fechados que a gente acabou de ver, do outro os tipos abertos que vamos conhecer agora. É basicamente a diferença entre ficar parado no tempo e evoluir. O legal é que esses três tipos abertos têm uma coisa em comum, uma vontade genuína, uma fome de crescer. Pensa só, o sábio não só aceita ser corrigido, ele gosta, porque ele vê ali uma oportunidade de melhorar. Já o justo, ele está sempre buscando aprender mais, porque entende que ser justo é uma jornada, não um ponto final. E o temente, bom, esse se coloca numa posição de humildade diante do saber, reconhecendo que sempre existe algo maior para se aprender. Certo, mas como essa diferença toda funciona na prática? Vamos ver isso com uma história bem emblemática que a fonte nos traz. A análise traz uma história fantástica para ilustrar isso. É sobre um oficial de altíssima patente, uma pessoa importante, que está lendo um texto super complexo, e em vez de fingir que está entendendo tudo, ele vira e fala, com toda humildade, poxa, como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Isso é incrível. Mostra que a vontade de aprender de verdade não tem nada a ver com status, com cargo, com o que já se sabe. Tem a ver com a coragem de admitir, eu não sei tudo. E agora a gente chega no ponto alto da nossa conversa, no coração da análise. A gente vai focar no propósito final do conhecimento. Qual é o efeito que ele causa em alguém? Pois é, a grande sacada é essa. O conhecimento nunca é neutro. Ele sempre mexe com o nosso caráter. E ele basicamente te leva para uma de duas estradas. Ou ele te infla, te enche de um orgulho arrogante,
ou ele te humilha, no bom sentido, te fazendo perceber o tamanho do universo que você ainda não conhece. A trajetória do apóstolo Paulo é um exemplo perfeito disso. Pensa bem, ele começa como um crânio, um intelectual super respeitado, orgulhosíssimo da sua formação, da sua linhagem. Mas aí acontece algo, uma experiência poderosa que vira o mundo dele de cabeça para baixo e o humilha, mostrando os limites do seu entendimento. E depois disso, ele muda completamente. Ele passa a olhar para tudo aquilo de que se orgulhava e a chamar de perda. Não porque não tinha valor, mas porque o novo conhecimento que ele encontrou era tão grande que, em vez de inflá-lo, o esvaziou de todo aquele orgulho. E para a gente ter uma imagem contrária àquela do balão que incha, a análise oferece esta metáfora que é linda demais. Uma pessoa sábia é como um galho de laranjeira. Quanto mais frutos tem, mais baixo se curva. A verdadeira sabedoria não nos deixa arrogantes querendo nos mostrar. Ela nos dá peso, nos enche de frutos, e como um galho carregado, nos faz curvar em humildade. E é com essa imagem que a análise se encerra, deixando uma pergunta no ar para a gente pensar. No final das contas, não é só sobre o que a gente aprende, mas sobre como a gente aprende. O conhecimento que está sendo buscado está nos deixando inflados de orgulho ou pesados de humildade? A resposta que cada um dá para essa pergunta, bom, ela diz tudo sobre quem a gente é. Sou Alex Rudson e te agradeço por assistir esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e um comentário, pois isso me incentivará a trazer mais vídeos como este. Até o próximo vídeo. Bye!